Um novo abalo atinge os mercados, e Trump está claramente em alerta máximo. No dia 9 de abril, ele decidiu suspender, por 90 dias, a maioria das tarifas aplicadas aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Uma medida que, embora esperada, não foi suficiente para acalmar os ânimos. A bolsa norte-americana até reagiu positivamente no início, mas o alívio durou pouco. O motivo? A China ficou de fora desse alívio tarifário. Pior ainda, Trump aumentou de 104% para 125% as tarifas sobre produtos chineses. Em resposta imediata, a China elevou suas próprias tarifas para 84%. E a retaliação chinesa não parou por aí. Agora, o país asiático ameaça dar um passo ainda mais radical: vender parte de sua gigantesca reserva de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Uma jogada que, se confirmada, pode abalar profundamente a confiança nos mercados financeiros americanos. Agora, as duas maiores economias do mundo estão novamente em uma encruzilhada tensa. Em meio à escalada das tensões comerciais entre os americanos e a China, Pequim estaria avaliando vender seus estoques de títulos do Tesouro norte-americano, que variam entre 900 bilhões e 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Esse movimento foi descrito como uma bomba atômica comercial e colocou Washington, especialmente o governo Trump, em estado de alerta. Mas o que esse movimento realmente significa? Por que a China está colocando a venda de títulos na mesa? E por que os mercados norte-americanos estão despencando tão rapidamente? Vamos analisar esse cenário juntos, pois um desdobramento assim pode desestabilizar não apenas esses dois países, mas todo o sistema financeiro global. Vamos explorar todos os detalhes, as opiniões dos especialistas e suas repercussões. Mas antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. À primeira vista, a possibilidade de a China vender títulos norte-americanos sempre pareceu improvável. Mas a guerra comercial reacendida em 2 de abril de 2025 mudou muitas previsões. Em documentos que circulam nas redes sociais, afirma-se que a China teria ordenado a seu Banco Central e ao setor bancário que reduzam a compra de dólares. Em reportagens paralelas, há indícios de que a China começou a esvaziar parcialmente seus estoques de títulos do Tesouro. Esse cenário indica que Pequim está se preparando para jogar sua última carta diante da pressão tarifária imposta pelo governo Trump. Alguns especialistas afirmam que, se a China vender uma quantidade significativa de títulos, o custo de financiamento para os americanos aumentará rapidamente, o dólar se desvalorizará, a inflação crescerá e o mercado interno sofrerá um grande impacto. É exatamente esse o sentido da analogia com uma bomba atômica comercial, frequentemente usada nas redes sociais. Para a economia dos Estados Unidos, uma venda excessiva de títulos é um movimento que pode gerar pânico nos mercados. A China é um dos maiores credores no mercado da dívida americana. Durante muitos anos, ela investiu parte de seu superávit comercial em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Assim, financiava o déficit em conta corrente norte-americano e mantinha suas reservas em segurança. No entanto, as tarifas de Trump, que chegaram a 104%, parecem ter fortalecido a ideia em Pequim de que é hora de usar sua carta mais poderosa. O boato na mídia internacional de que os bancos chineses foram orientados a parar de comprar dólares sugere que Pequim pode estar se preparando para sair gradualmente dos ativos denominados em dólar. A venda dramática no mercado de títulos neste momento confirma esse sinal. Relatos da mídia britânica indicam que a venda de títulos do Tesouro dos Estados Unidos se intensificou, elevando os rendimentos e criando turbulência em Wall Street. Assim, o plano de Trump de erguer um muro tarifário está se transformando em um pânico que tem o mercado de títulos dos Estados Unidos como epicentro. Segundo análises nas redes sociais, a ameaça de que a China venderia títulos já circula há anos, mas, na prática, Pequim vinha evitando usar essa arma. Isso porque vender grandes volumes de títulos americanos também poderia prejudicar o valor das próprias reservas chinesas. Ao mesmo tempo, a interdependência econômica entre os dois países é tão grande que um movimento desses poderia causar perdas para ambos os lados, e não vitórias. Ainda assim, com a aproximação do outono de 2025, o clima tenso em torno das tarifas de Trump
parece ter atingido um novo patamar. Segundo relatórios, a China também anunciou que aplicará uma tarifa adicional de 84% sobre produtos norte-americanos. Isso significa que os laços comerciais entre as partes estão prestes a ser gravemente rompidos. Embora Trump tenha dito: "Queremos fazer um acordo, mas não sabemos por onde começar. Então estou esperando uma ligação deles." Pequim responde exigindo: "Reduzam as tarifas primeiro." É um cenário em que nenhum dos lados dá espaço para o outro respirar. Nesse confronto, o cenário em que a China atinge os Estados Unidos no fronte financeiro, com a venda de títulos, está ganhando força. A pergunta é: será que a China realmente usaria essa carta final? Alguns observadores dizem que, com uma venda em larga escala, Pequim também se prejudicaria, pois os ativos restantes em dólar perderiam valor. Ainda assim, especialistas apontam que, se a guerra comercial continuar nesse nível a ponto de romper a interdependência econômica, a China pode aceitar parte das perdas para encurralar o mercado financeiro dos Estados Unidos. O governo Trump usou demais a arma tarifária, e agora, Pequim está colocando sua carta mais forte na mesa, dizem alguns analistas. E as ações da China podem não parar por aí. A ordem para que os bancos reduzam a compra de dólares pode fazer parte de uma estratégia mais ampla, que visa limitar o uso global da moeda norte-americana. Pequim quer diversificar suas reservas frente ao risco de sanções e desenvolver alternativas, como o yuan digital. Por isso, o movimento pode não ser apenas um blefe, mas refletir uma orientação de longo prazo. Por outro lado, os mercados acionários dos Estados Unidos já foram abalados pelos rumores de venda de títulos do Tesouro. Na semana passada, o sentimento dos investidores piorou com a imposição das tarifas, o que aprofundou a onda de vendas no mercado de títulos. Muitos fundos ao redor do mundo, que veem os títulos como porto seguro, entraram em pânico com receio de que, caso a China venda seus papéis, os juros e a inflação subam, e o valor dos títulos caia. Isso gerou uma nova turbulência nas ações, e começou a pressionar também a cotação do dólar. Na prática, de um lado, Trump declara: "Vamos vencer a guerra comercial, estamos decididos quanto às tarifas." Do outro, Washington sinaliza que a porta para negociações com Pequim está aberta. Especialistas dizem que, se a China começar a vender seus títulos, a estrutura de endividamento dos Estados Unidos poderá sofrer um grande abalo. Isso pode forçar o governo Trump a ceder rapidamente. Ainda assim, nenhum dos lados dá sinais de que vai recuar no curto prazo. Essa venda de títulos seria, segundo alguns, a última carta da China. Mas Pequim ainda possui outras opções em sua gestão de reservas, como o avanço em moedas digitais e o comércio em moedas locais com os mercados asiáticos. Portanto, essa pode ser a carta mais poderosa da China, mas não é a única. Apesar disso, o clima predominante em Washington é de que um passo como esse enviaria ondas de choque por toda a economia norte-americana. A narrativa Trump em modo pânico, que circula nas redes sociais, aponta exatamente para esse grande temor. Na política dos Estados Unidos, já há vozes alertando: se a China se desfizer de seus títulos, os juros vão disparar e entraremos em recessão. Alguns membros do Congresso começaram a alertar o presidente, dizendo que continuar com a guerra tarifária pode ser um tiro no pé. Alguns especialistas se perguntam o quão eficaz seria, de fato, essa venda de títulos pela China. Afinal, o mercado de títulos dos Estados Unidos é gigantesco, e estima-se que a China detenha entre 900 bilhões e $1 trilhão em papéis. Uma liberação repentina desse estoque poderia fazer os rendimentos dispararem no curto prazo e abalar o valor do dólar. Mas a China também sairia perdendo, já que o valor de seus títulos remanescentes cairia, assim como suas reservas em dólares. Por outro lado, a estratégia de vender uma quantidade limitada como sinalização ao mercado norte-americano também pode estar em jogo. Isso não é exatamente uma bomba atômica comercial, mas certamente aumentaria muito as tensões. O governo Trump já ameaçou que, se a China for tão longe, os Estados Unidos responderão com sanções financeiras. Ainda assim, cenários como os congelamentos impostos à Rússia após a guerra na Ucrânia são motivo de preocupação para Pequim. Parece que isso alimentou a ideia de "vamos nos preparar"
vamos reduzir nossa dependência dos títulos dos Estados Unidos. Assim, a longo prazo, pode haver uma desaceleração na compra de dólares e uma mudança para moedas alternativas. Isso representa um golpe na hegemonia dos americanos no sistema financeiro global. A visão predominante nas redes sociais é que se essa guerra comercial se prolongar, o crescimento global vai desacelerar, a inflação vai subir e a demanda vai encolher. Alguns comentam que a China pode ser a única vencedora na guerra tarifária de Donald Trump, já que um colapso no mercado de títulos dos Estados Unidos pode abalar a confiança dos investidores e abrir oportunidades para outros mercados asiáticos. Nem mesmo as manobras de Trump para suspender tarifas estão sendo suficientes para acalmar os mercados. O terremoto centrado nos títulos continua, disseram fontes da Reuters. Análises com títulos como "Por que a China está comprando dívida dos Estados Unidos com títulos do Tesouro?" relembram que Pequim costumava ver os títulos do Tesouro norte-americano como o porto mais seguro para seu excedente de exportações. Mas, com o agravamento das relações, essa imagem de segurança se rompeu. Agora, todos procuram uma resposta para a pergunta: o que acontece se a China atacar os títulos dos americanos? Nesse processo, a reação de outros países que detêm grandes quantidades desses títulos também desperta curiosidade. Japão e alguns países europeus temem: seremos arrastados pelo abalo no mercado de títulos? Um aumento nos juros dos Estados Unidos pode alterar os fluxos globais de financiamento. Os investidores podem começar a dizer: se os investimentos americanos ficaram arriscados, vamos para outros mercados. Portanto, não é apenas entre Estados Unidos e China. Toda a economia mundial está preocupada. Estaríamos à beira de uma nova crise? Historicamente, conflitos comerciais combinados com turbulências financeiras podem desencadear uma recessão global. Alguns apontam para as políticas protecionistas dos anos 1930 e a Grande Depressão que se seguiu. Estamos na era tecnológica. A situação é diferente, dizem alguns, mas ninguém está tratando o assunto com leveza. A China quer um acordo, mas não sabe como começar. Estamos esperando a ligação deles, disse Trump. Isso talvez seja um sinal de uma grande mesa de negociações. Comentários nas redes sociais buscam uma resposta para a pergunta: Trump está blefando ou está mesmo determinado a reduzir o déficit comercial? Mas Pequim responde: retirem os muros tarifários e retribuiremos. Se esse compromisso não se concretizar, a última carta da China, a venda de títulos, entra em cena. A extensão desse passo será crítica. A China vai se desfazer de todas as suas reservas, ou tentará uma venda de bilhões de dólares por dia. De qualquer forma, isso poderia desencadear turbulência nos mercados financeiros dos Estados Unidos, desvalorizar o dólar, elevar os juros e aumentar o risco de recessão na economia norte-americana. Alguns analistas dizem que, se a China agir com tanta agressividade, sairá prejudicada. Mas, com as políticas de Trump em curso, Pequim se sente encurralada. Todos esses desdobramentos levantam a pergunta: Trump e sua equipe estão diante de uma bomba atômica comercial? A analogia pode ser exagerada, mas a entrada da China no mercado de títulos dos Estados Unidos, como grande vendedora, certamente criaria tumulto, dizem muitos economistas. O cenário atual pode ser resumido assim: os títulos viraram alvo à medida que a guerra tarifária se aprofunda. Manchetes do The Guardian, como "Venda dramática" e "Pânico se aprofunda", ilustram a reação do mercado. Investidores estão se afastando dos títulos, preocupados que, se essa tendência continuar por muito tempo, o equilíbrio da economia dos Estados Unidos poderá se deteriorar. A alta nos rendimentos torna o endividamento dos Estados Unidos mais caro e cria riscos inflacionários. Tanta turbulência pode levar a uma grande recessão em 2026, alertam as redes sociais. Se essa fase chegar, até mesmo a base eleitoral de Trump poderá sofrer, dizem alguns. A China, por sua vez, afirma que isso é apenas um direito de defesa. Pode compartilhar seus riscos instruindo os bancos a reduzirem sua exposição ao dólar. Ao mesmo tempo, sua resposta com tarifas de até 84% sobre produtos norte-americanos mostra que os laços comerciais chegaram ao limite.
Alguns comentaristas dizem que a China é a verdadeira vencedora, já que exportações dos Estados Unidos, especialmente agrícolas, automotivas e de tecnologia, podem sofrer grandes perdas. No entanto, a imprensa asiática avalia que se trata de uma destruição mútua. As exportações chinesas também sofrerão. No fim, é um cenário de perde-perde. Os centros financeiros do mundo estão alertando que a turbulência nos títulos pare. Caso contrário, podemos vivenciar uma onda semelhante à crise de 2008. Quem analisa esse cenário diz: estamos em um ponto de virada histórico. A queda de braço comercial entre Estados Unidos e China transbordou para o setor financeiro e se transformou em uma crise que pode explodir a qualquer momento. Alguns já chamam isso de pânico de Trump, pois diante de uma ameaça assim, a Casa Branca pode sinalizar: vamos torcer por um acordo rápido. Mas Trump continua firme em suas declarações. Quanto mais essa teimosia durar, mais a economia mundial será abalada. É um comentário frequente nas redes sociais. O mercado de títulos estava esperançoso durante a última onda de alta, mas entrou em colapso após a entrada em vigor das tarifas. O mercado esperava uma trégua ou solução diplomática, mas como isso não se concretizou, veio uma venda dramática, segundo a Reuters. A Forbes destaca a preocupação com a manchete "Rally dos Estados Unidos em risco. China pode estar vendendo títulos". A CNBC analisa que a China pode até atingir o mercado imobiliário dos Estados Unidos. O aumento dos rendimentos dos títulos pode elevar os juros hipotecários e reduzir a demanda por moradias. Ou seja, o efeito em cadeia do abalo nos títulos pode crescer. Todos esses dados confirmam a visão de que, se a guerra comercial se intensificar, o Banco Central da China pode vender seus títulos dos Estados Unidos. E aí sim, a bomba atômica comercial será detonada. Alguns perguntam desesperadamente: Trump vai parar essa guerra? Outros dizem que a China também não quer dar um tiro no próprio pé. Mas o fato é o seguinte: o clima tenso causado pelas tarifas transformou os títulos dos Estados Unidos, um dos pilares do sistema financeiro global, em alvo. Mesmo que a China não promova uma venda massiva de um dia para o outro, pode fazer os Estados Unidos suarem apenas com uma redução gradual de sua posição, dizem as redes sociais. Durante muitos anos, o vínculo entre Estados Unidos e China por meio desses títulos foi um modelo de interdependência. Agora, o risco de ruptura está batendo à porta. Ou Trump vai recuar, ou a China vai. O orgulho nacional de ambos os lados parece impedir isso. Por isso, a preocupação é: veremos um conflito comercial financeiro que durará até 2026? O que você acha disso? Se a China realmente puxar o gatilho dos títulos, a economia dos Estados Unidos vai desmoronar? Ou isso é apenas um blefe? Quem perde mais se Trump não recuar? Esse movimento provavelmente lançará não apenas o mercado dos Estados Unidos em turbulência, mas também a economia global. Não esqueça de compartilhar seus comentários, curtir esta publicação e se inscrever no nosso canal. À medida que novos desdobramentos ocorrerem, acompanharemos para onde vai a possível bomba atômica dos títulos e traremos atualizações momento a momento. Por agora, sob a sombra dessa tensão gigante, todos estão focados na pergunta: como o mundo reagirá se a China realmente começar a vender? Não é fácil prever os desfechos possíveis, mas uma guerra comercial financeira como essa pode levar ao caos, e ninguém sairá ganhando. Nos vemos na próxima edição. Até lá e se cuidem!